Porque quando se questiona, alguns teólogos, principalmente desta linha chamada arminiana, eu preciso colocar desta maneira, eu já disse aos irmãos que aqui nós não temos essa bandeira calvinista ou arminianista, mas nós precisamos colocar desta forma, porque é assim que a teologia compreende, é assim que as pessoas aí do outro lado, que está acompanhando no YouTube, em algum lugar, compreende essas doutrinas calvinista e arminiana. Então eu coloco para que eles possam compreender o que é que eu estou querendo falar. Então quando esse grupo, principalmente é chamado de arminiano, alguns teólogos são questionados sobre a predestinação e a eleição. Eles vêm dizer que se Deus predestinou alguns para serem condenados e predestinou outros para serem salvos, então Deus é um Deus mau, é um Deus injusto, é um Deus arbitrário que age sem que o homem tenha a opção de escolher, que faz do jeito que ele quer, é um Deus incoerente porque parece que se contradiz, é um Deus carrasco e sem misericórdia. E um dos maiores absurdos que eu ouvi foi até um teólogo renomado dizer, chamar de Deus de um Deus esquizofrênico. Por quê? Porque Deus vai cobrar alguém que esta pessoa se converta, sendo que Deus a privou de se converter. E quando esse teólogo diz que Deus é um Deus esquizofrênico, irmãos, eu fui buscar a interpretação mais simples do que é esquizofrenia, para trazer para vocês. Esquizofrenia, meu irmão, de acordo com a psicologia, que isso trata da área psicológica, é uma psicose que causa dissociação das ações e dos pensamentos. Ou seja, a pessoa pensa uma coisa, mas faz outra. A pessoa diz uma coisa, mas age de outra forma. Isso é uma pessoa que tem uma psicose, que é esquizofrênico. É uma pessoa que delira, que tem alucinações. Então nessa noite o meu intuito, querido, claro que Deus não precisa ser defendido, mas o apóstolo Paulo disse que ele foi posto para defender o evangelho de Cristo, e era importante calar a boca daqueles que transtornaram casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância, com interesse de vender seus livros e vender o seu nome e elevar para si um nome dentro de um determinado ramo religioso ou de uma determinada linha teológica. Mas o meu intuito essa noite é de nós juntos aqui vermos se realmente Deus é um Deus mau ou injusto, se Deus é um Deus esquizofrênico que diz uma coisa e acaba fazendo outra, por exigir que o homem se converta, mas ao mesmo tempo priva o homem dessa conversão. Nós vamos ver isso na Bíblia hoje. Sim, porque um grupo insiste em dizer que se Deus priva alguém da graça salvadora, sem lhe dar uma chance de escolher, e ainda assim o condena. Deus privou alguém da graça salvadora, predestinou ele para ser condenado, e ainda assim Deus cobra dele conversão. Eles dizem que Deus é injusto e mau. Então nós vamos analisar à luz das Escrituras e vamos ver a atuação de Deus no meio da humanidade, como é que Deus agiu desde Noé até os dias atuais. Vamos ver como é que Deus atua na sua criação, no meio dos homens. E dentro dessa análise que nós vamos fazer, irmãos, nós vamos fazer uma análise olhando por 3 ângulos pelo menos. Claro que a gente podia olhar por muitos outros ângulos, mas obviamente que o tempo não nos permite. Eu gostaria de que nós concluíssemos essa mensagem hoje. Então nós vamos olhar vamos analisar 3 pontos. O primeiro, nós vamos falar sobre matança. Segundo, nós vamos falar sobre imagens de cultura. E terceiro, nós vamos falar sobre a mentira. E nós vamos ver a relação de Deus, a ação de Deus em relação a essas coisas. E depois nós vamos fazer uma conclusão. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre a matança. E quero dizer para os irmãos com toda a convicção, irmão, que Deus não tem prazer na morte do ímpio e Deus proíbe matar. A igreja concorda com isso, amém? Ezequiel 33:11, abra a sua Bíblia. Ezequiel 33:11 diz assim: diz-lhes, é Deus mandando Ezequiel falar, o profeta: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos vós dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então esse texto está dizendo o quê? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Êxodo capítulo 20, versículo 13,
tem um versículo que é só 2 palavras, está escrito: não matarás. Esse é o 6º mandamento da lei de Moisés. Então nós vimos pelo menos 2 passagens bíblicas, e poderíamos ler muitas outras, mas como eu disse, nós temos que procurar ser mais sucinto, mais objetivo, tanto para a igreja compreender melhor, como para que nós possamos concluir a mensagem de uma forma mais objetiva e clara. Então nós vimos duas textos da Bíblia dizendo o quê? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, amém? Quem são os ímpios? As pessoas que vivem no pecado. Depois nós vimos Deus dando uma ordem ao povo, na sua lei, a lei que ele deu a Moisés, né? Uma lei moral, não cerimonial, mas uma lei moral, onde Deus diz: não matarás. Agora, queridos, nós vamos ver Deus atuando dentro da humanidade, olhando pelo ângulo dessa questão da matança. O Deus que disse que não é para matar, e o Deus que disse que não tem prazer na morte do ímpio. Primeiro, abra a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6, do verso 5 ao 7. Diz assim: e Davi e toda a casa de Israel festejava perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau e de faia, como também com harpas e com salterios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. 2 Samuel 2, do 5 ao 7, aliás. 2 Samuel 6, 2 Samuel capítulo 6, do 5 ao 7. Verso 6: e chegaram à ira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. O que esse texto mostra para nós? Que o Deus que disse que quer que o ímpio viva e não morra, que o Deus que disse que não é para matar, o que nós estamos vendo aqui? Deus está fazendo o quê? Matando. Sim ou não? Aquele rapaz estava cheio de boa intenção, a arca ia cair, estava em cima de uma carroça de bois, ele estendeu a mão para pegar, para segurar a arca, boa intenção. A Bíblia diz que Deus se irou ao ponto de fulminar, abrir uma brecha nele e o matar, e deixar ali morto. O mesmo Deus que disse que não matarás, e que deseja que o ímpio viva, em Gênesis capítulo 19, do verso 23 ao 28, se não precisa da Bíblia, porque é muita leitura, isso aqui é muito conhecido. Ele destrói cidades inteiras, Sodoma e Gomorra e a região vizinha, matando homens, mulheres e crianças. Todo mundo conhece isso, não precisa nós ler. Deus mandou chover fogo do céu, matou homens, mulheres e crianças. Gênesis 19, do 23 ao 28. Se nós formos também lá em Gênesis 6, o 7 e o 17, Gênesis capítulo 7, do verso 17 ao 24, nós vamos ver nos dias de Noé, Deus destruindo o mundo inteiro, inclusive homens, mulheres e crianças. Vocês estão meio chocados? Estão meio assim atordoados? Pastor, parece que os homens estão certos, parece que Deus é esquizofrênico. Como é que Deus diz que não é para matar e Ele mesmo mata? Como é que Deus diz que não é para matar, Ele mesmo destrói? Mas tem mais. Deus não apenas matou, como ficou claro para nós, matou sim ou não? Matou Uzá, destruiu o mundo nos dias de Noé, destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, morreu mulher, morreu menino, morreu jumento, morreu cavalo, morreu velho, morreu tudo. Ele matou. Segundo, Ele não somente matou, como Ele mandou matar. Lá em Deuteronômio, capítulo 20, do verso 16 e o verso 17, as ordens de Deus para Moisés e Josué, era que eles matassem os povos das nações, que o Senhor havia dado a eles por herança. Olha o que é que diz aqui, verso 16 e 17, Deuteronômio 20. Porém das cidades dessas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida. Antes destruí-las totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos perizeus, aos heveus, aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Sim, e isso inclui homens, mulheres e criança. Amém? Com a força de Deus? Está aí, não? Deuteronômio 20, verso 16 e 17. Cidade que Deus deu para vocês, matem tudo que tem fôlego. Deus está mandando matar. Se nós formos olhar, irmãos, em Números 33, do 51 ao 56, Josué 6, 2, 21, 27,
Josué 8, verso 1 e 2, e Josué 10, do 40 ao 43, quando Moisés morreu, que Josué assumiu a liderança do povo de Israel, o avanço de Israel com o povo de Deus, para tomar posse da terra que Deus tinha lhe dado por herança, foi um avanço sangrento, um avanço de destruição. Eles abateram essas 7 nações, matando homens, mulheres e crianças. E por quê? Porque agora há pouco, em Deuteronômio 20, verso 16 e 17, nós vimos Deus ordenando que era isso que ele tinha que fazer. Josué estava nada mais nada menos que Diácono Auricelli, pastor Zezinho, que cumprindo a ordem de Deus. Tudo que tem fôlego, matem. E uma das passagens mais chocantes é o que Deus fala para Saul por intermédio de Samuel. Abra 1 Samuel, por gentileza, versículo 15. Essa aqui você tem que ler. Tem umas que a gente não vai ler porque é muito comprido, mas você que trouxe uma canetinha pode anotar para ver em casa. Mas como eu já disse, isso aqui vai virar apostila, tá? Você está com o Diácono Auricelli outro dia, vamos preparar essa apostila, vamos trazer ela para os irmãos, tá bom? Para vocês terem uma apostilha como essa, para vocês lerem em casa com mais tranquilidade. E também essa mensagem vai ficar gravada aí no YouTube. Inclusive eu acho que está sendo gravada aqui, né? Também. Então vamos ver o que é que Deus disse. 1 Samuel 15, do 1 ao 3. Samuel disse a Saul: eu sou aquele que o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhe pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Está escrito aí assim mais ou menos, a NVI, está escrito assim: vão e matem. Deus, quem está falando isso? É Deus, irmão. Talvez por isso nossos amigos que se intitulam arminianos, nesse ramo aí da teologia, talvez por isso eles dizem que Deus é esquizofrênico. Por quê, pastor? Porque Deus, agora há pouco nós vimos Deus proibindo de matar, Deus ordenando não matar, e Deus dizendo que não tem prazer na morte do ímpio. Agora Deus está matando tudo que é nação ímpia. Vocês estão entendendo isso, irmão? Amém? Deus disse: não matarás. Deus disse: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Aí nós vimos aqui o que? Deus matando e Deus mandando matar ímpios, nação inteira de ímpios. E segundo a ordem de Samuel para Saul, no versículo 3, é que ele tinha que matar homens, mulheres, crianças, e era holocausto, era genocídio. Eram homens matando crianças recém-nascidas por ordem de Deus. É o que a Bíblia está dizendo, é o que a Bíblia está falando. Você tem dificuldade de entender isso? Eu acho que o texto é muito claro, mas nós não vamos explicar nada agora. Quem tem o Espírito de Deus vai entendendo. Quem não tem vai dizer cada vez mais que Deus... Talvez agora esses teólogos estão dizendo que Deus é esquizofrênico com essas passagens bíblicas, se eles não conhecem, e eu sei que eles conhecem, eles vão chegar à conclusão, o diagnóstico deles, já que eles são tão sabidos, vão dizer que de fato diagnosticaram que Deus realmente é esquizofrênico. Talvez eles agora tenham que dizer isso. Não, não é? Porque estão dizendo que se Deus predestinar alguém para ir para o inferno, depois cobra do cara para ele se converter, então Deus é esquizofrênico. Então mesmo Deus que fez isso, disse que não era para matar e ele matou. Disse que não era para matar e ordenou matar. E aí como é que fica, meu irmão? Quem és tu que a Deus questiona? Não, mas vamos deixar o melhor para o final. Vamos para frente. Vamos ver no segundo ponto, mais um pouquinho da atuação aparentemente contraditória de Deus no meio da humanidade. Vamos ver. Deus proíbe fazer mais de escultura. Lá em Êxodo 20, verso 4. Está assim, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Este é o segundo mandamento da lei de Moisés. Deus diz que não faça imagem. Agora observe uma coisa, irmão.
Observe uma coisa, que a proibição aqui não era apenas na questão de adorar a imagem, porque no verso seguinte ele diz que não é para adorar, ele diz que não é para se prostrar diante dela. Mas antes de dizer que não é para adorar, que não é para se prostrar, primeiro ele disse o quê? Que não é para fazer imagem nem do que está na terra, nem no céu, nem nas águas debaixo da terra. Antes de dizer que não era para adorar, primeiro ele disse que não era para fazer. Então para Deus, ele não quer, nem quer que adore e nem quer que faça. Sim ou não? Sim, está escrito. Então esse é outro ponto controverso. Por quê? Porque o mesmo Deus que proibiu e amaldiçoou os que fazem imagem de escultura, como está lá em Salmo 115 verso 8, ele diz: tornem-se semelhante a elas os que os fazem e os que nela confiam. Deus amaldiçoou. Vai se tornar semelhante, amaldiçoado quem faz imagem e quem adora elas. Então o Deus que disse isso, que mandou fazer que falou essas coisas, ele mesmo mandou fazer imagens. Lá em Números capítulo 21 verso 8, disse o Senhor a Moisés: faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá tudo o que tem sido picado que olhar para ela. Deus disse: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca no lugar alto, e todo mundo que olhar para ela, que for picado da serpente que eu enviei para castigar o povo, vai ficar curado. Moisés podia dizer: mas peraí, senhor, só acabou de dizer que não era para fazer mais escultura. Moisés não falou isso, baixou a cabeça e disse: sim, Senhor. Eu não quero entrar no mérito que depois Israel veio adorar a serpente, que deu até o nome dela, se não me engano, Neustamã, ou Neustan. Eu estou colocando aqui que Deus tanto disse que não era para fazer, como disse que não era para adorar, né? Se não é para fazer, muito menos para adorar. Aí agora ele vai e fala ao próprio Moisés, que ele disse no Êxodo 20 verso 4, o quarto mandamento, que não era para fazer imagem. Agora esse próprio Moisés, Deus manda ele fazer uma imagem. Segundo, em 1 Reis capítulo 6 do 23 ao 28, nós não vamos ler, você vai guardar aí para ler depois. Dentro do santo lugar, primeiro é lá em Êxodo 25, do 18 ao 22, Deus manda fazer uma arca para colocar no santo do santo, manda fazer uma tampa para essa arca, um caixote de ouro, a qual o nome dessa tampa era o propiciatório. Em cima deste propiciatório, o Senhor manda fazer a imagem de 2 anjos, 2 querubins, um olhando para o outro e com as asas estendidas assim, tocando uma na asa do outro. Deus mandou fazer lá em Êxodo 25, 18 ao 22. O Deus que disse que não era para fazer imagem, manda fazer 2 querubins. O Deus que disse que não era para fazer imagem, 1 Reis 6 do 23 ao 28 diz que dentro do santo lugar também havia 2 querubins de 10 metros de altura cada um. As asas tinham 2,5 metros. Dentro do santo lugar, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, a primeira coisa que ele via logo era a arca ali embaixo e 2 querubins ali atrás no fundo, um com a asa estendida tocando nessa parede, e a outra asa estendida tocando na ponta do outro querubim, na asa do outro querubim, o outro querubim do lado de cá tocando na asa deste querubim e tocando na parede. Tinha 10 metros de altura, as asas cada um tinha 2,5 metros, somando também 10 metros de largura. Deus mandou fazer de ouro. Lá em 1 Reis 7 do 23 ao 29, Deus mandou fazer aquela pia de bronze bem grande, né? O mar de fundição cabia aproximadamente, se não me engano, 40 mil litros de água, ali no pátio externo, lá fora, né? O templo tinha 3 pátios, o pátio externo onde tinha um altar e a pia de bronze, onde se fazia os holocaustos, tinha o santo lugar e o santo dos santos. Lá nessa parte de fora, né? Aonde o povo entrava para fazer o sacrifício, tinha esse mar de fundição, ficava lá no pátio externo do templo, tá? E ele estava sobre a imagem de 12 bois de bronze que Deus tinha mandado fazer. E ao redor dele tinha alguns enfeites que eram imagens de leões e de querubins. Isso está lá em 1 Reis 7, do 23 ao 29. E eles fizeram isso porque Deus foi quem mandou fazer. Lá em 1 Reis 6, 29, em todas as paredes do templo, tanto pelo lado de dentro como pelo lado de fora, em redor do templo inteiro, sim, havia imagens entalhadas, né? A obra de artífice entalhada lá, de querubins, de palmeiras e de flores. Havia essas imagens lá. Aí você volta lá em Êxodo 20, Deus está dizendo: não faça para ti imagem de escultura. Aí depois lá na frente ele diz: olha Moisés, faz 12 bois,
faz 2 querubins em cima da arca, mais 2 querubins lá atrás, faz isso, aquilo, outro. Aí ainda bem que Moisés não era arminiano, porque senão Moisés ia perguntar: mas Deus, o senhor é esquizofrênico? Mas Deus, o senhor disse agora há pouco que eu não podia fazer mais cultura, agora o senhor está se contradizendo. Moisés sabia que Deus é soberano, meu irmão. Moisés não ia questionar Deus. Sim, Senhor. Vai questionar a sabedoria de Deus, rapaz. Se Deus disser não mate, se ele matar, ele é Deus. Se Deus disser não faça, se ele quer fazer, ele é Deus, e acabou a história, meu irmão. Agora, se você não compreende a soberania, a grandeza, a glória, a majestade desse Deus, meu irmão, então bota a viola no saco, meu filho, e vai ficar quieto. Deixa de estar insultando a Deus, rapaz. Deixa de estar insultando a Deus. Terceiro ponto. Oh meu Deus, como está sendo rapidinho, como está bom. Não está bom? Eu souber que está bem pertinho de nós terminar. Eu fosse ler todas as passagens que nós ia ler. E deu uma dor de barriga em mim hoje. Eu ia pegar os irmãos da Calcaia. E deu uma dor de barriga em mim, rapaz. Já quintura, eu não vou não. Mandei a mensagem lá, os irmãos deram um jeito para vir. Mas é porque, irmão, eu pensei que eu tinha terminado a mensagem. Já tinha imprimido, estava tudo pronto lá. E fui ali, fiquei ali meditando e tal, tal. Aí Deus colocou no meu coração: ainda falta uma coisa ainda. Aí voltei lá. Que se a mensagem fosse do jeito que eu tinha feito lá, não ia passar a noite todinha pregando aqui, não terminava. Ainda ia faltar coisas importantíssimas que eu não tinha colocado. Então, meu irmão, como é que fica isso? Deus diz não mata, manda matar. Deus diz não mata, ele mesmo mata. Deus diz não faz imagem, ele mesmo manda fazer. Agora um terceiro e último ponto, para depois nós entrar na conclusão. Agora é Deus e a mentira. Provérbios 6, 16, 17, abre aí. Provérbios 6, 16 e 17. Ele diz assim: essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Pronto, aí. Língua mentirosa. Mentira aborrece a Deus, sim ou não? Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Pronto. Aí se nós formos lá para Colossenses 3 e 9, nós vamos ver Paulo dizendo para os irmãos: não mintam mais uns para os outros. Nós vamos ver lá Apocalipse 22 e 15, dizendo que todos os mentirosos vão ser condenados. Se nós for abrir em Números 23, 19, olha lá. Números, 4º livro da Bíblia, né? Gênesis, Levítico, Números, né? Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não cumpriria? Então, claro, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aí lá em Hebreus 6 e 18, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta, e obviamente é impossível que Deus minta. Amém? Até aí. Agora, o que acontece? A Bíblia também diz que o diabo é o pai da mentira, sim ou não? João 8. O diabo é o pai da mentira. Deus detesta a mentira, Deus odeia a mentira. Deus diz que não é para mentir, não é para mentir uns para os outros. A Bíblia diz que Deus odeia a mentira, e obviamente Deus nunca vai mentir. Mas o mesmo Deus cuja santa e inerrante palavra fala isso, tem 2 pontos na Bíblia interessantes nós observar. Abra lá em 1 Reis 22. Já viu Deus dizendo que odeia a mentira?
Deus aborrece a mentira. 1 Reis, é depois de Samuel, né? 1 Reis, (22) do 19 ao 23, vai lá. 1 Reis 22, 19 ao 23. Então disse ele, é o profeta, né? E diz assim, verso 19. Não, do 19 ao 23. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu que estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia de uma maneira, outro dizia de outra maneira. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor disse: como? Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: não vá. Foi isso que ele disse? Não. Deus disse: tu o induzirás e ainda prevalecerá. Sai e faz assim. Verso 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs. Quem que pôs? O Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Deus diz que não é para mentir, odeia a mentira. E o próprio Deus soberano, sem que ele venha mentir, ele nunca mentiu porque ele é verdade, ele é impossível que ele minta. Ele enviou um espírito de mentira na boca dos profetas, para os profetas mentir e enganar aquele rei com a mentira que os profetas falaram. Isso enviado da parte de Deus. É forte ou não é, irmão? É forte. É forte. Agora presta atenção, Deus não mentiu, mas ele enviou um espírito de mentira. Ele enviou. Você vai fazer o quê? Quem é que vai induzir o Acabe? Quem é que vai enganar ele? Quem é que vai fazer ele subir a guerra para ele perder? Eu quero que ele vá e perca. Quem é que vai fazer isso? Um dizia de um jeito, outro dizia outro. Havia um espírito que disse: eu vou. Como é que você vai fazer? Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas. Depois vá. Na visão desses teólogos aí, Deus jamais seria capaz disso, não é verdade? Se Deus fizesse isso, como é que Deus queria, como é que Deus ia poupar, né? Deus é injusto, porque como é que Deus fez aquelas pessoas morrer? Deus não faz isso, eles morreram porque tinham que morrer. Não, Deus mandou, enganou para eles subir, mandou enganar para eles subir, para eles morrer. Era a propósito de Deus. Agora vá lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Meu Deus do céu. Você está vendo, irmão, o nosso Deus como ele é grande? Quem compreendeu a mente do Senhor? Do céu. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 11. Aqui, 2:11. 2 Tessalonicenses 2:11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Ei, peraí. Vamos olhar por partes esse versículo. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Quem que vai enviar? Quem é que vai enviar? É Deus. Ele vai enviar o quê? A operação do erro, né? Para quê? Para que eles creiam na mentira. A Bíblia está dizendo que o Deus que odeia a mentira, que aborrece a mentira, que é santo, não pode mentir, jamais mentiu, enviou, Ele mesmo enviou na sua soberania a operação do erro, para que algumas determinadas pessoas, que eu não quero dizer quem são, né? Mas que são os predestinados a ir para o inferno,
Deus enviou na sua infinita soberania, sabedoria e majestade a operação do erro para que os predestinados para irem para o inferno crescem na mentira e fossem condenados. É o que diz o verso seguinte: fossem julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aí você vai pedir um arminiano para interpretar esse texto. Não, mas você está vendo, o texto está dizendo que eles estão sendo julgados porque não creram na verdade. O texto está dizendo que eles foram julgados e condenados porque não creram na verdade, porque preferiram a mentira. Eles tiveram prazer na iniquidade, mas por quê? Porque Deus enviou a operação do erro para eles crerem na mentira, para eles serem condenados. Agora, meu irmão, preste atenção, porque eu já vou concluir. Seria Deus realmente um Deus esquizofrênico? De fato, com muito temor ao Senhor, falando humanamente, como um entendimento de quem não conhece a Deus, quem não conhece ao Senhor, nós podemos dizer que sim. Realmente, pastor, parece mesmo. Deus disse que não era para matar, depois ele mesmo mata. Deus não era para matar, depois ele manda matar. Deus disse que não era para mentir, para enganar, ele vai enviar espírito da mentira na boca dos profetas para enganar um homem, para o homem morrer. Depois ele envia a operação do erro para enganar pessoas, para essas pessoas crerem na mentira, para serem condenadas. Realmente, pastor, parece mesmo. Será que Deus é um Deus confuso e desorientado, irmão? Um Deus que proíbe determinadas coisas, mas que logo em seguida não apenas faz algumas delas, como ordena que seja feito. Mas eu quero dizer para a igreja que a questão de tudo isso pode se resolver basicamente em Romanos 9, 18, por gentileza, abra. Romanos 9, Romanos 9, deixa eu pegar também. Meu Deus do céu, meu irmão, venha me dizer tudo, menos que Deus é incoerente, inconveniente, inconsequente, ou esquizofrênico, ou injusto, ou mau, ou arbitrário. Romanos 9, verso 18 ao 21 diz assim: logo pois, compadece de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás então, porque se queixa ele, Deus ainda? Porquanto quem pode resistir à sua vontade? Mas ó homem, quem és tu que a Deus questiona? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E a resposta? Eu não vou aqui dizer, não, mas é porque eu vou usar o que o Jacó Armínio falou, eu vou usar o que o João Calvino falou, eu vou usar o que Paulo escreveu, eu vou usar o que o Espírito Santo disse, o que o Espírito Santo ensinou. E o Espírito Santo está dizendo que Deus tem poder sobre a massa para fazer um vaso para honra e outro para desonra, que Deus se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Aí alguém diz, mas então se vai para o inferno, quem que pode resistir à vontade de Deus? E Paulo diz, quem és tu que a Deus questiona? Então a minha proposta para esses teólogos é o seguinte, meu querido: quem és tu que a Deus questiona? Tu vem dizer que Deus é esquizofrênico, que uma hora ele diz uma coisa e age de outra maneira. Está aqui a Bíblia mostrando. Ele disse não mata, matou, depois mandou matar. Discordou a mentira, aborrece a mentira, enviou o espírito de mentira na boca de profeta, enviou a operação do erro para condenar a gente. E aí, como é que fica? Sim. O próprio Nabucodonosor, essa aqui você tem que ler. Um rei ímpio, pagão, abalá, Daniel 4:34. Ficou doido, comendo capim no mato, igual um jumento, um cavalo, e dando coice para todo lado, rinchando.
Aí quando tornou o juízo, Daniel 4, 34 a 35, olha o que é que esse rei ímpio, pagão, disse: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados diante dele em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra, e não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga: o que fazes? Eita, Deus maravilhoso, meu Deus. Irmão, um rei pagão, um rei ímpio, ele diz meu Deus do céu, ele disse, ó, verso 35, todos os moradores da terra são reputados diante de Deus em que, irmão? Nada. Calvinista, arminiano, wesleyano, predestinacionista, missão de fé, Assembleia de Deus, presbiteriana, ninguém é reputado coisa alguma diante dele. Nada. Nós não somos nada. Ele age como ele quer, com o exército dos céus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, e com os habitantes da terra ele age como quer, ele faz como quer, e não há ninguém nessa terra que possa chegar dentro dele e perguntar: por que fazes isso? Ninguém. Aí vem um engravatadinho, bonitinho, cheirosinho, que fez teologia, PhD, doutorado, para dizer que Deus é esquizofrênico, meu irmão, para dizer que Deus é um Deus incoerente, inconsequente, injusto, perverso, arbitrário. Se Deus fosse tudo isso que ele disse, ele ainda era Deus, e nós ainda não podíamos dizer nada. Se um rei pagão foi capaz de reconhecer a soberania de Deus, por que que então que esses teólogos, esses crentes da autoridade têm dificuldade para isso? Um rei pagão que ao de joelho reconheceu: agora eu sei, ele age como ele quer com os exércitos do céu, com os habitantes da terra. Ninguém pode chegar para ele e dizer: por que que o senhor faz isso? Um rei pagão. Por que que teólogos, por que que vocês, grupo que se intitula aí arminiano, por que que você tem dificuldade de entender isso? Sabe, irmão, isso já estou de chaco cheio desse negócio, arminiano, calvinista. Eu tenho que dizer esse nome para o povo entender, só para eles entenderem. Irmãos, como nós podemos observar, Deus destruiu nações inteiras. E para quê? Para dar posse ao seu povo escolhido. Deus escolheu um povo, Deus escolheu um homem, porque Deus não escolhe grupos, Ele escolhe individualmente. Ele escolheu um homem, e deste homem Ele fez uma grande nação. E dentro daquela nação tinha os que criam e tinha os que não criam. Isso ficou manifesto nos 40 anos de caminhada no meio do deserto. Incrédulos morreram no caminho, os que creram foram até o fim e entraram na terra prometida. E esse povo escolhido, eleito, Deus levou eles a uma promessa que eles tinham, e simplesmente destruiu aquelas nações que estavam lá, para dar a terra ao povo dele. Isso parece ser injusto? Os camaradas estão dizendo que Deus é injusto. Deus pegou, Josué destruiu 7 nações, que estava lá todo mundo quieto, na sua casinha, morando, trabalhando, satisfeito. Josué foi lá, Deus mandou: Josué, essa terra é de vocês. Não, senhor, já mora Cananeu, Eveu, Jebuseu, Eteu, Gigazeu. Não, essa terra é de vocês, matem todo mundo aí, habita aí, eu estou dando para vocês. Estava todo mundo quieto. E Deus fez isso, Deus simplesmente os destruiu. Deus literalmente tomou aquelas terras à força, na base da morte, do sangue, entregou na mão do seu povo. Morreram homens de guerra, mas também morreram velhos, mulheres, crianças. Morreram, foram destruídos. No dilúvio morreu gente, morreu criança, morreu velho, morreu idoso. Devia ter morrido só os homens ímpios. Ou será que no dia de Noé não tinha criança, era todo mundo grande? Escapou só Noé e a família, morreu o resto todo. Lá em Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu aquela cidade, escapou só Ló
e as 2 filhas. Será que naquela cidade não tinha criança? Não tinha. Mas Deus destrui tudo. E eu lhe pergunto, por isso Deus é injusto? Por isso Deus é um Deus mau? Agora se vem dizer que Deus é um Deus carrasco, esquizofrênico, eu quero dizer que de maneira alguma Deus é isso. De maneira alguma. Sabe o que é Deus é? Quem sabe o que é? Quando o apóstolo Paulo disse o seguinte, Paulo tentou explicar sobre a predestinação, teve um momento que ele não conseguiu mais, ele disse o seguinte: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Paulo estava lá tentando explicar, olha, Israel era o povo eleito, mas agora por causa do evangelho eles são inimigos, mas por causa da eleição eles são amigos, eles são amados. Aí depois Paulo vai e fala, mas nem todo Israel que está em Israel é israelita, apenas os filhos da promessa, da descendência. A promessa foi feita a Jesus. Aí Paulo viu, o negócio está complicado. Paulo, rapaz, o negócio está embaraçado, está complicado, sabe, eu vou ficar por aqui, eu vou parar aqui, e a melhor coisa que eu tenho que dizer é profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ninguém pode conhecer a mente do Senhor. É inescrutável, é insondável, é impenetrável os caminhos de Deus. Deus disse não mata, depois ele vai, mata usar. Deus diz não mata, depois vai, ó Josué, Moisés, mata todo mundo. Ô Saul, vai lá, mata homem, mulher, criança, menino de peito, mata tudo, velho, mata tudo, boi, jumenta, cavalo, mata. Depois ele diz, eu odeio a mentira, é impossível que Deus minta, e realmente ele nunca mentiu, mas ele enviou o espírito de mentira na boca dos profetas, mesmo odiando a mentira. Os profetas mentir para Saul, para Acabe subir e morrer. Depois ele mesmo envia a operação do erro para que as pessoas sejam enganadas e sejam condenadas. Irmãos, aí alguém diz, mas Deus é amor, é misericórdia. Em momento algum eu estou dizendo que Deus não é amor. Nós vamos fazer um paralelo na Bíblia, mostrando o mesmo Deus que amou, é o mesmo Deus que mandou matar gente. O mesmo Deus que amou, é o mesmo Deus que matou o coitado do Uzá, só porque estender a mão para segurar a harpa. Qual era a maldade que tinha no coração daquele coitado? Ele queria só ajudar. Deus que diz que é amor, Ele atua na sua criação com soberania, e Ele de fato é amor. E por que Ele é amor? Porque dentre todos os pecadores condenados ao inferno, para mostrar, como Ele diz, o seu amor, a sua misericórdia, Ele selecionou uns vasozinhos que não presta para nada, depravado, perdido como qualquer outro, e selecionou, esse aqui eu vou salvar. E para que Ele diz? Para mostrar a sua misericórdia, para mostrar a sua graça, o seu amor. Aí para fechar de vez, Abacuque disse o seguinte no capítulo 2, verso 20: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Fica de pé em nome de Jesus, igreja.